Boa tarde a todos, boa tarde a vocês que nos acompanham online. Bem-vindos novamente ao Macro Day 2023. E vamos voltar a falar de economia, mas não poderíamos fazer isso sem falar do agronegócio, especialmente no Brasil. Tenho a honra de convidar ao palco a senadora Tereza Cristina para compor esse painel. Rafael Abud, CEO da FS Bio. E Júlio Pisa, CEO e Member of the Board of Directors da Boa Safra. E para moderar esse painel, Tiago Duarte, sócio do BTG Pactual. Bom painel a todos. Bom, muito boa tarde a todos. Uma honra poder mediar esse painel, né, dentro de um evento de macroeconomia, poder falar de um setor, né, que talvez simbolize como poucos, né, a pujança e o potencial da economia brasileira, que é o setor agro, com 3 expoentes, né, cada um no seu campo de atuação, que eu acho que tem muito para contribuir para esse nosso debate hoje. Eu preparando um pouco os temas que eu gostaria de levantar, eu preferi começar pelos desafios, e depois a gente fala das oportunidades e enaltece o potencial do agronegócio, né? Obviamente, quando a gente fala dos desafios, né, acho que tem muito uma questão até da imagem que o agronegócio brasileiro projeta internamente, em certa medida, mas principalmente para os nossos parceiros comerciais lá fora, né? A ministra sabe muito bem disso. Então, eu queria começar com esse tema, talvez direcionado à senhora, sobre né, principalmente a questão do desmatamento, né? A gente, são vários investidores nos assistindo, investidores estrangeiros, inclusive, e tem muitos mitos, tem muita desinformação, tem talvez pouco da nossa incapacidade de nos vender da forma que merecíamos. Então, eu queria, e no tocante especial, eu queria trazer o primeiro subtópico aqui do desmatamento, né? Se a senhora pudesse explorar um pouco talvez desses mitos. Eu acho que tem temas, tem problemas, tem desafios relevantes e que eu acho que valem a pena ser esclarecidos aqui. Muito obrigado novamente. Bom, boa tarde a todos. É um prazer enorme poder estar aqui hoje conversando sobre o agronegócio, sobre a agricultura brasileira, esse setor que, há uns anos atrás, era o patinho feio, né? Ninguém falava aqui na Faria Lima, né, Guto? Quando nós começamos a trabalhar lá atrás com a agricultura, ninguém falava da agricultura, nós éramos os caipiras. Mas esse agro se reinventou, usou tecnologia, e hoje, toda hora, a gente fala de agronegócio, para o bem e para o mal. Mas você tocou num ponto principal, que eu concordo plenamente, que é a imagem, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, né? Dentro do Brasil, a gente costuma ter aqui, às vezes, nós gostamos de falar mal de nós mesmos, né? E nós temos aí uma regulação que precisa ser melhorada, e aí a gente tem muitos mitos, né? Nós estamos vivendo, eu estou vivendo um agora, nesse momento, no Congresso Nacional, como senadora, e já vivi lá atrás como deputada federal também. Por exemplo, o caso dos pesticidas, né? Que aqui nós, hoje, é defensiva, começa pelo nome, defensivo agrícola, pesticida, agrotóxico. Aí, uns querem que use agrotóxico. Por quê? Porque isso é mais feio. Vamos dizer que a gente põe veneno no prato. Isso é um mito. A agricultura brasileira é uma agricultura tropical e que ela precisa de defensivos ou de pesticidas, como é chamado no mundo inteiro, usado de maneira correta para que a gente faça aí isso que a gente vem fazendo com a nossa safra. Então, um problema de imagem sério internamente. Externamente, eu fui questionada quando ministra da Agricultura, algumas vezes, pela ministra holandesa, da Holanda, que o Brasil usava muito pesticida. E não é verdade, eles usam muito mais do que a gente.
sendo que o Brasil tem 2 safras ou 3 por ano. Então, só por isso, o volume nosso de uso de agrotóxico ou pesticida tem que ser maior, né? Mas a gente teima aqui em querer estigmatizar o nosso agronegócio. Depois, nós temos lá fora os nossos competidores. Por quê? Porque o Brasil, com todas as dificuldades que nós temos de infraestrutura, para a gente chegar até a nossa agricultura, diferente da Argentina, que tem um país com uma geografia muito melhor para escoar a produção, os Estados Unidos, que tem o Mississippi, que corta ao meio a área produtiva dos Estados Unidos. O Brasil fez a sua agricultura onde? Lá dentro, para dentro. E nós temos que levar isso para a costa, para os portos, para poder escoar. Então, o nosso problema, além de tudo, a nossa infraestrutura nos deixa menos competitivos. E, assim mesmo, a gente consegue chegar com os nossos produtos lá fora, com preços vantajosos e competitivos, e hoje nós temos aí a soja, que é o nosso carro-chefe, mas nós podemos crescer muito mais em outros produtos. Nós temos que aumentar a nossa cesta de produtos para exportação, porque nós somos muito tímidos ainda. Nós ficamos na soja, agora o milho, né, as carnes, as proteínas, mas nós podemos crescer mais. E aí vem de novo a imagem. Então, querem nos barrar lá fora. Eu nunca vi um navio brasileiro devolvido porque tinha índices mais altos de resíduos nos nossos grãos. Eu nunca vi as nossas proteínas terem problemas, mas nós temos aqui dentro e lá fora. Eu acho que até gente daqui que leva esse problema lá para fora para deixar a imagem do nosso agro comprometida. Então, penso que nós não sabemos nos comunicar. Acho que essa é uma das falhas do agronegócio. Ficou tão forte, mas ainda tem problemas de se comunicar com os consumidores internos e os externos. Muito bom, obrigado. E eu vou aproveitar também a presença do Rafael, que acho que lidera um dos segmentos mais pujantes, né, do agro, com as empresas líderes do etanol já no Brasil, etanol de milho. E ainda nesse âmbito da discussão dos mitos, do mau marketing que nós fazemos de nós próprios, tem uma discussão que envolve muito o etanol de milho, em particular, e os biocombustíveis em geral, que é presente em alguns mercados com mais relevância do que o outro. Vou citar aqui a União Europeia, como mais representativo, que é a discussão do food versus fuel, né? Que é como se a produção de biocombustíveis ela sacrificasse a produção de alimentos, né? Então, essa distinção que alguns mercados, mais do que outros, fazem. E aí, acho que o Rafael pode, dentre os mitos que nosso agronegócio tem que combater, acho que esse é um bom pano para você adicionar, Rafael. Obrigado pela pergunta, Tiago. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui compartilhando o painel com a senadora Tereza Cristina, Júlio. Obrigado ao BTG pelo convite. Eu acho que, Tiago, esse é um tema, a ministra há pouco comentou, que querem nos barrar lá fora em determinadas situações, né? E o tema do food versus fuel é típico tema que ele é requentado de tempos em tempos para atender determinados interesses protecionistas. Apesar do debate tecnicamente ser válido, e acho que tem que ser discutido, a raiz do questionamento ali ela é sempre duas, né? Ou que, ao plantar áreas para biocombustíveis, você gera inflação nos alimentos e, portanto, insegurança alimentar, ou que você substitui áreas que poderiam estar sendo destinadas para alimentos e também gerando insegurança alimentar. O que a gente já sabe, e onde tem consenso e ampla defensibilidade até técnica científica, que as principais razões para a insegurança alimentar são pobreza, má distribuição de renda, corrupção, conflitos, guerras, mudanças climáticas. Os biocombustíveis não são a principal razão para a insegurança alimentar. E tem muito dado que suporta isso, né? O que realmente causa, e a dificuldade, a questão principal, é que não há uma limitação de oferta global de alimentos causando insegurança alimentar. A oferta global de alimentos é ampla e ela tem uma flexibilidade grande de aumentar ainda mais. A questão é que determinadas populações vulneráveis não conseguem acesso a essa oferta global justamente por essas razões que eu trouxe aqui, né? Então, especialmente as questões de distribuição de renda, né? Então, o debate ele é um pouquinho diferente. Agora, no caso específico do Brasil,
ele ainda é mais evidente de que esse debate não se sustenta, né? Quando a gente olha a produção global de grãos e cereais no mundo, a gente está falando de aproximadamente 3 bilhões de toneladas de grãos e cereais sendo produzidos no mundo em 1 bilhão de hectares de área cultivada. Então, uma média de 3 toneladas por hectare de produtividade. Quando a gente olha o Brasil, são 320 milhões de toneladas de grãos em 80 milhões de hectares. Então, 4. Então, a gente já tem aí 33% a mais de produtividade média no Brasil em relação ao mundo. Quando você faz um foco ainda maior, onde está acontecendo hoje o biocombustível, a partir do milho, no Mato Grosso, nós temos 12 milhões de hectares, 100 milhões de toneladas de grãos sendo produzidas. Então, vão de 8 toneladas por hectare. Então, média global, 3, média brasileira, 4, média do Mato Grosso, 8 toneladas por hectare. Então, essa tecnologia que permite você intensificar muito a produtividade por área é o que permite você produzir alimentos e energia simultaneamente, que é o que o Brasil está fazendo hoje, né? Então, é um debate que no Brasil, como a gente tem uma flexibilidade de oferta muito grande por meio da intensificação na mesma unidade de área, é um debate que não se sustenta. Mas, de tempos em tempos, é um argumento que vem aí para poder, justamente, colocar limitações de acesso de mercado ao produto brasileiro. E agora, para o Júlio. Júlio hoje ocupa cadeiras no conselho, né, da Boa Safra, da Kepler Weber, mas eu conheci o Júlio quando ele liderava um projeto muito interessante, que era o projeto da Brasil Agro, né, e que tinha uma vertente de crescimento muito voltada para a abertura, para fazer isso um pouco que o Rafael acabou de dizer, né, transformar terras pouco produtivas em terras muito produtivas, que eu acho que é um pouco a raiz do sucesso do agronegócio brasileiro, né. E esse tema, até um pouco na questão que eu levantei com a ministra, né, esse tema ele ganhou contornos novos recentemente, com essa questão envolvendo desmatamento e outras questões correlatas. Fala-se muito hoje do Brasil converter áreas, em vez de abrir novas áreas, a gente converter áreas de pastagem, em particular, né, para áreas de lavoura, né. Então, eu queria, puxando um pouco do teu histórico, do teu conhecimento do setor, queria que você trouxesse se você entende que esse é o caminho, né, para a gente continuar expandindo produção, expandindo sem grandes danos para aquela questão da imagem que nós falamos no começo. Primeiro, obrigado pela pergunta, Tiago. Obrigado, PTG, pelo convite. É um prazer estar aqui. Uma honra dividir o painel com a senadora, com o Rafael. Acho que essa discussão de expansão é interessante, e o Tiago, a gente tem debatido isso já há quase uns 15 anos, né? Sempre existiu uma ideia de que uma hora ia parar, o Brasil ia chegar no limite e dali não passaria. E a gente tem sistematicamente provado que não é isso. Existe um potencial enorme, não só porque a gente vai criando a infraestrutura, isso vai propiciando e você vai melhorando o acesso ao mercado de capitais. Como a senadora falou, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, tinha uma empresa do agronegócio que tinha capital aberto, que era a Kepler Weber, naquele momento, e hoje a gente tem uma infinidade de produção, de armazenagem, de infraestrutura, de semente, de defensivos, de insumos. Então, a gente está... Isso cria esse círculo positivo e virtuoso. Mas o papel fundamental disso, que propicia, é a tecnologia. Se a gente voltar 30 anos atrás, no tempo, quando eu estava na faculdade, falasse que você ia produzir milho no Maranhão, você ia ser chamado de louco. Era absolutamente impensável você produzir milho que não fosse ali nas principais, no Triângulo Mineiro, um pedacinho ali de São Paulo. Qualquer um diria que era impossível. E hoje a gente está fazendo a segunda safra de milho. Faz uma de soja e uma de milho no Maranhão. Então, o potencial tecnológico que vai propiciando você a explorar cada vez mais, entender cada vez melhor a atividade, desenvolver sementes, práticas de cultivo que são mais eficientes. Então, é uma revolução que está acontecendo. Vamos lembrar, o milho, é fabuloso o que vem acontecendo com o Brasil. Até não muito tempo atrás importava milho. Depois começou a exportar milho de maneira pontual e hoje é o maior exportador global da commodity. É brutal. E aí, se você olhar, ali atrás já está chegando o trigo, que, de novo, se você, há 5 anos atrás, falavam que era impossível se produzir trigo no Brasil, no Cerrado. E agora o Brasil já está indo para quase 10 milhões de toneladas de trigo produzido, em breve vai virar autossuficiente e logo, logo vai estar exportando trigo.
e trigo de excepcional qualidade, que sempre foi um desafio nosso. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que vai continuar crescendo, e a gente tem um estoque. O Brasil, hoje, tem mais ou menos 8% da sua área dedicada à agricultura, né, das lavouras, que é um percentual muito pequeno, que as pessoas não têm ideia, e faz parte dessa comunicação pobre nossa, muitas vezes. Os outros países não têm ideia do quão pequeno isso é. E nós temos mais ou menos 22% da área do país em pastagens. Então, nós temos um potencial grande de transformação. E eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, e cada vez mais, e num ritmo mais intenso, e você vai fazendo esses upgrades significativos de tecnologia, de atividades. Então, você começa com atividades de menor valor agregado e vai subindo esse valor agregado, e vai, agora você já tem fábricas de produção de farelo de soja com alto concentrado proteico, e né, o etanol de milho, o DDG, que já abastece a cadeia pecuária, aumentando a produtividade. Então, é um círculo virtuoso, e que a gente observa. Isso é uma reportagem maravilhosa, semana passada, no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, mostrando o impacto da redução da desigualdade nas regiões do agro. Então, no Centro-Oeste, nas regiões em que o agro está crescendo, a esteira de desenvolvimento é brutal. Então, acho que isso acaba cementando qualquer dúvida que existiria a respeito do impacto positivo do agro, não só na balança de pagamentos do país, no crescimento do PIB, mas na redução da pobreza e melhoria da igualdade de renda. Então, estou super animado, como eu nunca tive. A senadora falou do custo, né, um pouco a gente você costumou chamar de custo Brasil, né, que na agricultura ele aparece de várias formas, né. Esse ano nós tivemos uma safra fantástica, acho que todo mundo viu aí, pilha de grão. Falta armazém. Falta armazém, né, mas não é só isso, né. Até levantei esses dados. Cerca de 2/3 das fazendas não possuem conexão à internet móvel ainda no Brasil. 47% da frota de tratores tem mais de 15 anos de uso. Quer dizer, toda a tecnologia dos últimos 15 anos ainda não está aplicada em quase metade da frota de tratores do Brasil, né? Da armazenagem nós já falamos, né? E tem também a questão do mercado de crédito, que eu acho que está associado à capacidade do produtor de investir nessa infraestrutura dentro e fora da fazenda. Qual a solução, né? Quais os temas que a gente deveria, ou são mais urgentes para serem atacados? Porque a gente, apesar disso tudo, consegue ter a agricultura mais eficiente em várias lavouras, em várias culturas do mundo, né? E um pouco do otimismo do Júlio aqui. Eu queria ouvir um pouquinho da senadora que vivencia isso já há tanto tempo, e esses desafios há tanto tempo, e eu acho que Rafael e Júlio podem também complementar, se acharem prudente. Bom, eu acho que, apesar disso tudo, a agricultura se superou, porque eu sou da época da agricultura, que, quando eu estudei agronomia, e quando eu me formei, a gente mal falava em soja, era pouca gente que plantava soja. Olha que eu não sou tão velha assim. E era soja de 28 sacos, 30 sacos. Hoje nós estamos colhendo 70 sacos, né? A gente não tinha armazém. Muitas vezes a gente tinha que pôr a soja no trem, sair do Mato Grosso, eu sou do Mato Grosso do Sul, levar do Mato Grosso, que era antigo Mato Grosso, para Rancharia, que era onde tinha uma fábrica de soja, de óleo de soja. Enfim, olha, não é tanto tempo assim, olha o que nós fizemos com a agricultura brasileira, né? O que o agricultor fez. Mas eu acho que nós precisamos de infraestrutura, cada vez mais, para poder melhorar a performance do produtor. Nós precisamos ter mais crédito, e um crédito tailor-made. Às vezes, o nosso crédito ele não é adequado ao que o produtor precisa. Nós melhoramos muito, mas ainda podemos melhorar mais. E o escoamento da produção, que, com certeza, nós precisamos de infraestrutura cada vez mais, né? Hoje, nós temos, quando a gente falava no Arco Norte, ninguém achava que era uma coisa muito distante. Hoje ele funciona bem. Estamos lá com problema de seca no norte do país, mas isso acontece e é cíclico.
né? Mas nós temos um outro caminho de escoamento. Nós precisamos melhorar muito a nossa infraestrutura ainda, dentro da fazenda e fora da fazenda. Nós precisamos colocar mais armazéns dentro das propriedades. Nós precisamos ter mais vias de escoamento. Nós precisamos melhorar as nossas hidrovias. Nós precisamos, enfim, eu acho que a agricultura brasileira ela foi feita como os bandeirantes mesmo fizeram. Nós fomos desbravando aí, né, o centro-oeste, primeiro o sul, o sudeste, depois o centro-oeste, e agora nós já estamos lá no norte. Mas nós temos muito ainda por fazer. E diminuir o custo do Brasil. Nós precisamos de mais crédito para o produtor rural, para ele produzir cada vez melhor, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo que consegue ter 2 e hoje já 3 safras ao ano, dependendo das culturas que ele faz a rotação, né? Nós chegamos aí a 315 milhões de toneladas, 320 milhões de toneladas esse ano. Já podíamos ter feito isso antes, né? Se a gente tivesse dado mais crédito. Quando a gente anda no Mato Grosso, que eu acho que aqui quase todo mundo conhece, no Centro-Oeste, mas principalmente no Mato Grosso, nós vamos a lugares que há 15 anos atrás era impensável a agricultura que nós temos hoje lá, moderna, sem infraestrutura, né? Nossa frota ainda de tratores, ela precisa ela precisa ser renovada. Nós precisamos de crédito mais apurado naquilo que o produtor precisa. Enfim, eu acho que nós temos muita coisa para fazer, e a agricultura brasileira, por enquanto, e é isso que nos olham lá fora com algum temor, e isso se reverte contra a nossa agricultura, porque eles têm medo do potencial que o Brasil tem. E o agricultor, há 20 anos atrás, ele não tinha nada disso. Quando ele resolveu fazer e desbravar essas fronteiras todas, né, foi lá para cima, não tinha estrada, não tem aí... você falou que não tem internet, né? Enfim, ele não tem uma série de coisas. Ele foi com a cara e com a coragem, né, e produziu. E hoje, né, o Brasil tem uma situação boa, mas pode melhorar muito mais. Eu acho que nós ainda temos muito a fazer. Nós temos toda essa área do Matopiba aí, que estão agora querendo colocar barreiras para a gente, que nós não podemos mais utilizar o nosso Código Florestal. Porque nós podemos crescer dentro daquilo que a nossa legislação permite. Nós ainda temos muito a fazer dentro do que o Código Florestal nos permitiu, que é uma legislação que ninguém no mundo tem igual à nossa. Ninguém. Uma das mais restritivas do planeta. Exatamente. Nós temos 66% da nossa vegetação nativa em pé, nós temos 33% das nossas reservas dentro das propriedades privadas. Quem tem isso no mundo? Quem tem isso no mundo? Então, nós temos muito ainda por fazer, né, e fazendo dentro do que é uma agricultura moderna e sustentável. Eu não tenho dúvida de que o Brasil pode crescer ainda muito mais com essa agricultura, fazendo 3 safras por ano. Nós precisamos de crédito e precisamos de infraestrutura. O resto é o governo não atrapalhar que o produtor faz. Só complementando, Tiago, acho que essa questão da infra, a produção, você comentava há pouco, cresceu muito nesses últimos anos, né? E o Júlio, otimista aqui, que vai continuar crescendo, e acho que vai mesmo. Agora, ela sempre cresceu num passo muito mais acelerado do que a infraestrutura, né? Então, a produção ia enchendo a panela ali até transbordar, de repente, você tinha que criar os caminhos para poder escoar com muita dificuldade, e isso gerava uma série de complicações para a cadeia atrás. Até a própria oportunidade que surgiu de agregar valor ao milho no Mato Grosso e produzir etanol, parte da razão pelo qual isso se configurou foi a falta de infraestrutura, ou a falta de armazenagem, etc. E é tudo conectado, né? Então, você tem, quando você falta a infraestrutura dentro da porteira, você coloca uma pressão enorme, concentrada no período de safra, a gente comentava isso há pouco, né, Júlio? No período de safra, então, mesmo que você tenha uma infraestrutura grande de logística, se você concentra todo aquele volume num determinado período da safra e não distribui ao longo do ano, você requer uma infraestrutura muito maior. Então, essa lógica aqui
deveria se inverter no Brasil, não sei se é possível, mas deveria, da infraestrutura crescer a um passo até mais rápido e se antecipando ao crescimento da produção para que proporcione uma avenida maior de crescimento da produção, né? Isso estou falando da agricultura primária, né? E hoje ó, tem que se reconhecer que tiveram vários avanços, né? A ministra há pouco mencionava o Arco Norte. O Arco Norte até 2008, 2009, 2010 fazia, sei lá, 3, 4, 5 milhões de toneladas. Ano passado fez mais de 50 milhões de toneladas, né? Então abriu uma avenida enorme de escoamento da produção do Centro-Oeste. Mas para nós agora que estamos agregando valor à produção primária no Mato Grosso, estamos enfrentando também todos esses desafios logísticos para o produto acabado, né? Então, ao movimentar o etanol para o Brasil todo, a gente atende o mercado do Norte, é um mercado grande. Então, você vai lá de caminhão de Lucas Rio Verde ou de Sorriso até Miritituba, dali você transborda para uma barcaça, da barcaça você navega 18, 20 dias para chegar em Belém, de Belém você faz mais um transbordo de um parque de tancagem para o outro parque de tancagem, e é uma operação um pouco arcaica, assim, um pouco heróica até, né? Então, você tem muita coisa para fazer para desengargalar e otimizar esses tempos de ciclo e permitir com que você ganhe produtividade nesses vários modais, né? O Brasil tem que ganhar produtividade rodoviária, tem que ganhar produtividade ferroviária, tem que ganhar produtividade da integração desses modais, e aí você consegue aliviar muito o custo e permitir que essa produção cresça de maneira mais competitiva, né? É interessante, né? Os ritmos de expansão, nesses últimos anos, eu tive a oportunidade de estar envolvido em empresas, em projetos, em todas as etapas do agro. E os ritmos dos ciclos de expansão e de investimento, eles são diferentes. Eles não necessariamente andam conjuntamente. E um tema que eu acho interessante, nos últimos 15 anos, este foi o primeiro ano que a gente teve um prêmio negativo significativo na colheita. O que isso significa? Preço é sempre um sinalizador fundamental na economia. O preço, a necessidade de crescimento era tamanha que, de qualquer jeito, ia. Esse ano apareceu o sinal de que, opa, espera aí, se você chegar com toda a produção ao mesmo tempo, vai ter desconto, e o desconto é grande. Então, acho que a gente começou um processo de sinalização brutal esse ano a respeito da armazenagem, a respeito da infraestrutura, e eu não tenho dúvida que, nos próximos anos, a gente vai ter um ciclo de investimento significativo, porque o mercado está claramente punindo a falta disso no país hoje. Então, acho que a gente começa um ciclo novo. Em relação ao crédito, acho que falta, principalmente as linhas de longo prazo. Quando a nossa senadora era ministra, a gente teve essa discussão pela Kepler para tentar ajustar prazos. É um desafio. Mas o curto prazo, o dinheiro de capital de giro, eu estou bastante otimista. Essa casa, o BTG, recentemente teve uma emissão fantástica de CRAs, não param de emitir, ou seja, o dinheiro está indo para o lugar que precisa. Então, o dinheiro de curto prazo, eu estou confiante. O de longo prazo, acho que a gente tem um desafio ainda para equacionar. O mercado de capitais, eu acho que tem evoluído junto, né, e tem trazido, acho que, outros mecanismos de financiamento, né. Quando a gente fala de crescimento, né, tem uma estatística que eu gosto bastante, né, que é desde a safra 2010-2011, ou seja, 13 safras atrás, o Brasil representou 2/3 do crescimento da área plantada de soja do mundo inteiro, 3/4 do crescimento da produção, quer dizer, de soja do mundo inteiro, e 4/5 do crescimento da exportação nos últimos 13 anos de soja no mundo. Quando você olha para o milho, o índice é um pouco menor, mas ainda é fantástico, né? 1/4 e metade. Quer dizer, metade do que a exportação mundial de milho cresceu desde 2010 veio do Brasil, né? Então, imagino que o mundo estaria ou não estaria comendo. E o milho, tem que se lembrar que o Brasil passou a exportar muito milho há muito pouco tempo, 3 anos atrás, 4 anos atrás, se não me falha a memória. Perfeito. Não, tá, isso aí. E aí a gente já falou um pouco sobre, talvez, en passant, sobre alguma das grandes temas, né? Mas eu acho que a discussão o Júlio levantou sobre o trigo, por exemplo, né? Que é o próximo milagre, talvez, do Cerrado, né? Que está acontecendo, né? A gente falou dos desafios de infraestrutura. O Rafael levantou a dificuldade de se levar etanol do coração do continente para os extremos, né? Mas como continuar crescendo, né? Quer dizer, qual que vocês entendem que é a principal alavanca de crescimento? Otimizar, e a pergunta, obviamente, é para os três, né? A processar o produto primário, como a FSBio faz,
depende das questões de infraestrutura. Então, eu começo com a senadora, mas eu abro aqui um ponto mais abrangente. Olha, eu acho que é um conjunto, né? É um conjunto de fatores, né? Eu acho que o agro brasileiro ele teve o seu primeiro momento de desafio, que foi avançar na tecnologia. Isso hoje nós temos, né? O Brasil cresceu e hoje nós temos tecnologia aí para todo gosto. Depois, nós tínhamos o problema de infraestrutura, que ainda é um grande problema. Ainda é um grande problema, né? A gente fala de toda essa maravilha do agro, mas a gente sabe o que o produtor sofre ainda com armazenagem, precisa muito ainda. Ele precisa de um crédito, eu acho que mais tailor-made para o nosso negócio. Melhorou muito do que era tempos atrás, mas a gente ainda precisa desse crédito mais apropriado, às vezes, para o tempo dos nossos negócios. Às vezes, ele não é suficiente. Eu acho que, da porteira para dentro, o produtor já se virou. Ele hoje tem tecnologia, com todos os desafios que ele tem, ele tem conseguido se superar, né? Mas nós temos aí o desafio da logística, que é fundamental, porque, se isso não tiver posto, isso encarece o nosso produto, né? E eu não sei até quando a gente será competitivo se nós continuarmos com esse custo Brasil, vamos assim dizer, que melhorou muito, mas ainda é um custo significativo. É quase inconcebível que, com uma produção como a nossa, de 320 milhões de toneladas, a gente ainda tenha deficiência de armazenagem no Brasil muito séria, né? Nós temos que ter armazém porteira para dentro e porteira para fora, né, para fazer aí, esse escoamento da safra de maneira mais inteligente e menos caro, né, não levar tudo ao mesmo tempo. Às vezes, a gente tem visto aí esses silo bags para todo lado. E será que isso é ideal? Não, isso é uma coisa que é usado, né, como um quebra-galho, vamos assim dizer. Não é o ideal, mas se usa porque o agricultor brasileiro ele é um forte, ele vai fazendo, e aí a infraestrutura vem correndo atrás, né? Mas, enfim, eu acho que a agricultura brasileira não vai parar. Cada vez nós vamos ter... ela está cada dia mais profissionalizada, cada vez fazendo melhor. A ciência, né, para a agricultura, ela vem também sendo implementada dia a dia, com novas variedades, enfim, o que a agricultura precisa, né? Mas o nosso gargalo continua sendo a infraestrutura. Eu acho que a infraestrutura ainda é o grande gargalo da agricultura brasileira, até porque nós temos um país continental. E nós temos que tirar a safra lá do meio do país e levar, né, para a parte, enfim, para a costa, né? Para a costa brasileira. Então, nós ainda temos muito problema de infraestrutura, de logística para fazer isso. Por isso que nós precisamos até de mais armazenagem, para poder escoar essa safra de maneira mais parcelada, enfim, chegar até os portos com navios, não pagar muito tempo, não ficar com a nossa frota servindo de armazém, que muito tempo a gente tem aí os caminhões servindo de armazéns, onde tem trem, o trem. Enfim, eu acho que tem muita coisa ainda para a agricultura brasileira ficar cada vez melhor. Agora, eu não tenho dúvida que esse país é um país agrícola, né? Nós temos aí um potencial ainda enorme a ser explorado, né? Essa nova região do Mato Piba aí, que a gente fala Mato Piba, mas ela recém começou a ter Maranhão, Piauí, a Bahia, uma parte da Bahia. Isso tudo é muito novo ainda, perto do que os países que têm uma agricultura forte, como os Estados Unidos e outros, já estão há quantos anos? Não tem mais nem onde expandir. Nós ainda temos uma área muito grande
para se expandir, para crescer, né? E nós precisamos o quê? Ter crédito compatível com a nossa atividade, ter infraestrutura para o escoamento dessa produção, e o Brasil tem hidrovia, tem rodovia, e precisa melhorar a infraestrutura de trens, né, de ferroviária, que pode ajudar aí muito. E, depois disso, eu não tenho dúvida que o Brasil vai ser, já é, mas será uma potência agrícola das maiores do mundo. Acho que nós seríamos imbatíveis se a gente já tivesse tudo isso. E crédito apropriado, né? E aqui nós estamos falando para uma plateia que tem bancos, vocês precisam olhar a agricultura com crédito apropriado. Não adianta dar um financiamento que, às vezes, o produtor não consegue fazer aquela atividade naquele tempo. Melhorou muito. Isso era muito ruim na época que eu plantava. Hoje melhorou muito, mas a gente ainda precisa aprimorar essas ferramentas para que o produtor possa produzir cada vez mais, melhor, mais barato e ser mais competitivo no mundo. E aí, Rafael, futuro, para repetir essas taxas aí de crescimento? Não, eu acho que essa questão da oferta e do crescimento, né? A ministra ainda falou, senadora, ex-ministra, insisto em me chamar de ministra, que você é a nossa eterna ministra da Agricultura aqui, senadora, mas comentava há pouco que a gente tem muita área para desenvolver, né? E eu acho que, assim, até puxando a sardinha um pouco para o nosso Mato Grosso aqui, mas o Mato Grosso tem 90 milhões de hectares de território, planta 12 milhões de hectares de grãos, está aumentando a produtividade, tem capacidade de converter mais áreas à medida que você intensifica a pastagem, aumentar a produtividade na área, fazendo as 2 safras, né? E ganhando mais produtividade com isso. Então, eu não vejo que a oferta é uma limitação. A questão principal é que a gente tem que vê a demanda crescendo, é uma demanda que vem cada vez mais qualificada, né? Então, é uma demanda que vem exigindo uma cadeia completamente certificável e livre de desmatamento, é uma demanda que vem exigindo produtos de baixo carbono, que você comprove que você consegue produzir com baixa pegada de carbono. Então, o Brasil tem um potencial enorme de crescer atendendo essas demandas mais qualificadas, né? Porque a gente tem isso, de alguma maneira, embutido na nossa agricultura de forma natural, né? Então, você tem práticas de baixo carbono que são naturalmente brasileiras, o plantio direto nas 2 safras, uso menos intensivo de insumo, você comparava agora há pouco com a Holanda, nosso uso é menos intensivo de insumo, uma fonte de energia que também vem de uma matriz energética mais limpa, uso menos intensivo de energia na medida que a gente necessita menos de irrigação para entregar toda essa produtividade. Então, se a gente conseguir posicionar isso bem para poder atender essa demanda crescente mais qualificada que vem, oferta não vai ser uma limitação assim do ponto de vista de faturas de produção aqui no Brasil. Então, acho que esse é o futuro, é conseguir atender essa demanda qualificada e se certificar. Vou colocar uma pimentinha aí. E nós precisamos diversificar mais a nossa agricultura, né? Nós temos soja, nós somos muito bons, no milho, hoje, nós somos muito bons, mas eu acho que nós temos um potencial enorme de outras culturas que a gente nem enxerga, que a gente produz um pouquinho, mas que podem se tornar aí, commodities importantes para a agricultura brasileira, numa diversificação maior dessa base aí agrícola do Brasil. Acho que um ponto, sem dúvida, não só de uma diversificação de produto, mas de base de clientes, para a gente... Com certeza, com certeza. Tem a Índia, né, chegando aí para a gente. Né? Mas e acho que tem um fator interessante também, que a gente às vezes esquece de mencionar. O agricultor brasileiro, ele é jovem quando comparado aos agricultores globais, principalmente dos Estados Unidos e da Europa. Na Europa e nos Estados Unidos, você tem um desafio enorme, porque os agricultores não têm uma geração seguinte para assumir. E aqui no Brasil, não. A idade média é mais baixa, você recicla, e você tem uma propensão ao uso de tecnologia muito maior no Brasil. Então, a intenção de usar bioinsumos, tecnologia no Brasil é muito maior do que em outras regiões produtoras do mundo. Isso vai ser uma garantia de crescimento futuro de uma maneira muito interessante. Bem lembrado. E eu não tinha mais tempo, mas eu gostei que você fez um ponto que eu acho que é um tema super caro, né? A senadora, ex-ministra, também insisto em chamá-la de ministra, né? Que é a abertura de novos mercados, né? Que eu acho que foi um trabalho, acho que de longa data, né? Que o governo brasileiro vem fazendo, e eu acho que é parte também desse processo. Então, cumprimento e bem lembrado, Júlio, por esse ponto também. Tem que ter para quem vender, né? Bom, a gente está chegando ao final aqui.
Queria agradecer a todos pela presença, senadora Tereza, Rafael, Júlio, pelos pontos, pelo debate, acho que muito rico, e agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Obrigada.